Gente, o tema é reforcemos, orar e vigiar. Como nós estamos aqui no dia a dia da Terra, vamos procurar agora um exercício mental bem rápido, sair das nossas casas e tentar olhar nossas casas de fora, do alto. Aí a gente vai se afastando, a cidade, bairro, vai ficando cada vez menor. E aí a gente continua se afastando, o Estado, o nosso país vai diminuindo, os continentes vão diminuindo. Quando a gente vê, a gente já está fora do planeta Terra, desse orbe terrestre, estamos olhando a Terra do espaço e a gente vê o quão pequenininha é a Terra, né? Mas a Terra, a gente sabe que ela é um mundo que está em certo estágio evolutivo, mas ela não foi criada nesse estágio evolutivo. A Terra, ela foi criada como um mundo primitivo, passou agora provas e expiações, estamos indo a caminho da regeneração. Mas quando a gente se afasta da Terra, a gente pode perceber que a densidade de energia mental, que às vezes a gente até costuma chamar de hálito mental da Terra. É o que a Terra, é o que nós que habitamos esse planeta, nós, é importante dizer que é nós, encarnados e desencarnados. Ainda somos espíritos muito ligados à matéria. Então, por isso ainda somos espírito no nível de provas e expiações. Bom, como que é esse hálito mental? Ou seja, como que é a energia que flui nos pensamentos que a gente elabora, nos nossos pensamentos? Porque quando a gente está pensando, esse pensamento é energia. Querendo ou não, nós estamos produzindo uma energia que não vai ficar somente restrita a mim quando eu penso, mas essa energia ela se espalha e vai formando, então, ao redor do planeta Terra, uma carcaça, né? Então, você tem a Terra aqui, e em volta da Terra, né, permeando todo o redor da superfície terrena, nós temos essas nossas energias, ondas, né, sendo unidas, vão se juntando em volta da Terra. E que tipo de onda de energia, né, vai ficando, vai formando uma carcaça, né, em volta da Terra, uma camada. A gente acha que é uma energia leve, sutil, tipo gás hélio, lá da tabela periódica, ou a gente acha que, porque nossos pensamentos são muito elevados, ou a gente acha que é uma energia tipo chumbo, também elemento químico da tabela periódica, porque os nossos pensamentos ainda são muito densos, muito pesados. Bom, a resposta, né, gente, é óbvia. Basta a gente parar e pensar, nossa, ontem eu estava criticando aquela pessoa, mas ao invés de eu fazer uma crítica construtiva, eu estava querendo detonar a pessoa e o meu pensamento ali na crítica, ou pensamento de cobiça, de inveja, ou preocupação excessiva, que preocupação excessiva, isso significa o quê? Falta de fé. Então, eu estou gerando um pensamento, ai, meu Deus, será que vai dar certo? Ai, meu Deus, que tipo de pensamento eu estou transmitindo para o cosmos, para o todo, para o universo, e principalmente
para o próprio planeta que eu habito. Eu aqui, gente, pode ser encarnado ou desencarnado, né? É um pensamento extremamente pesado. Então, é uma energia extremamente densa, pesada, né? Tanto é que naquele livro, Renúncia, livro belíssimo, já tem para download de graça, para baixar de graça na internet, Psicografia do Chico, o livro é do Espírito Emmanuel, que conta a história de Alcione, um espírito de luz que reencarna na Terra para auxiliar um grupo de pessoas que ela amava muito. Ela não tinha mais nenhuma obrigação de reencarnar na Terra, até porque já vivia em altas esferas, né? Bem acima até já do mundo de regeneração. E quando ela está no processo reencarnatório, porque ela pede a Jesus que permita que ela reencarne junto com esses espíritos queridos, isso é uma passagem que tem nesse livro que eu ouço desde criança, mas não me sai da mente, porque é muito significativo. Ela vem retornando, o espírito sai do orbe em que ela habitava, da região celestial que ela já habitava, e vem vindo em direção à Terra. E os espíritos, no meio do caminho que viam ela passar em direção à Terra, apontam e diz: quem é aquela estrela que vai em direção a uma zona tão escura, tão densa? Era Alcione. E a zona escura e densa é o planeta Terra. Né? Mesma coisa Jesus, que saiu lá do mundo espírito perfeito, quando reencarna, é uma luz muito forte que fura essa densidade para que pudesse vir nos dar os teus testemunhos. Né? Por que nós estamos falando disso, gente? Tentando sair do micro, do nosso universo, e sair, expandir a nossa mente. Exatamente para a gente ver a importância do orai e vigiai. Que o próprio Jesus disse: orai e vigiai para não cair em tentação. Gente, nós vivemos num mundo de provas e expiações. Falta são tentações. Ai, Conceição, mas a tentação da bebida não me pega, a tentação do cigarro não me pega, a tentação de fazer um mal às pessoas não me pega. Sim, mas quantas tentações nós não acabamos caindo nelas, muitas vezes até através do nosso próprio pensamento. E, às vezes, até materializamos. Isso por um lado. E não nos iludamos, antes de começar aqui a palestra, a gente estava em oração, pedindo o auxílio da espiritualidade para nos ajudar, para que a gente pudesse passar a mensagem da noite, né? Que eles sabem melhor do que a gente, né? Como é que deve ser conduzido o tema. Eu estava aqui, né, então, pedindo a espiritualidade, né? E aí a gente parou e refletiu, gente. Nós estamos contando muito com o mundo de regeneração. Não, a Terra vai passar para um mundo melhor, de regeneração. Mas, gente, mundo de regeneração vai começar a se estabelecer aos poucos. Vai coexistir um tempo, mundo de provas e expiações, com o mundo de regeneração. Aos poucos vai se implantando. Não é assim, hoje, chegou o dia, pronto, mundo de regeneração. Não, aos poucos vai existindo o de prova e expiação, e o regeneração vem e vai aumentando e vai deixando, então, os espíritos de prova e expiações deixam de encarnar. E aí, sim, vai ser um mundo melhor. Mas ainda não vai ser um mundo perfeito. Então, mesmo no mundo de regeneração, é fundamental que a gente, através da vigilância
dos nossos pensamentos, dos nossos atos e através da oração constante, vigiemos-nos a nós mesmos. Nós precisamos nos vigiar para que a gente não intoxique ainda mais a psicosfera, essa camada que a gente estava falando do planeta Terra. Mas aí a gente pode fazer um outro questionamento. Mas espera aí. Deus é nosso Pai, nos criou, Ele está sempre conosco. Jesus, quando aqui esteve conosco, nos disse: estarei convosco até os finais dos tempos. Então, se Deus e Jesus está sempre conosco, por que eu preciso de orar? Por quê? Eu não preciso de orar. Deus sabe de todos os nossos problemas. Eu não vou incomodar Deus. Eu não vou incomodar Jesus. Eu não vou incomodar Maria. Eu não vou incomodar meu espírito anjo guardião. Não vou incomodar os bons espíritos, porque eles sabem. Deus sabe das nossas necessidades. Mas uma vez eu ouvi uma palestra lá no Allan Kardec de Campinas, casa a qual a gente trabalhou durante alguns anos, uma época que moramos lá, e eu ouvi uma palestrante falando uma coisa muito interessante. Estou morrendo de sede. Entro numa piscina cheia de água potável. Estou com muita sede, então vou entrar na piscina para saciar minha sede. Entro na piscina, estou imersa na água potável. Vai saciar minha sede? Se eu não abrir a minha boca para a água entrar, eu não vou saciar a sede. Eu posso mergulhar ali na piscina, ficar totalmente coberta de água potável. Ela não vai saciar. Então, é a mesma coisa com a prece, com a oração. Eu estou imersa no fluido divino. Eu estou imersa na presença de Jesus, porque Jesus tem os seus trabalhadores da luz. Dê o nome que a gente quiser. Você pode chamar de espíritos amigos, você pode chamar de orixá, você pode chamar de energia, você pode chamar de santos, o nome não importa. São irmãos que já atingiram um certo nível espiritual e trabalham sobre a coordenação direta de Jesus. Um certo nível não, né, gente? Um grande nível espiritual e já trabalham na seara de Jesus. Esses espíritos, então, a gente está imerso nesse fluido divino, na presença de Deus. Nós estamos imersos na presença de Jesus, nós estamos imersos na presença da falange de Maria Santíssima e de todos esses espíritos da luz que estão aqui conosco para nos ajudar. É a mesma coisa da piscina, mas se nós não abrirmos a boca, não vai saciar. Por que, Conceição? Se Deus sabe, por que Ele não resolve meus problemas? Precisa de eu orar. Porque eu preciso de mostrar que eu quero. Pôr o meu livre-arbítrio em ação. Eu quero, eu tenho sede. Só que não é sede de água. É sede dessa presença, é sede do auxílio desses bons espíritos. Então, aí, a gente já vê que é uma luta entre a aura do planeta, devido aos nossos pensamentos, às nossas ações, nossa quem? Nós, espíritos encarnados, e nós,
que também estão conosco na reunião, espíritos desencarnados, já sem o corpo físico. Então, por um lado, você tem, né, essa aura, essa energia, essa psicosfera pesada como um chumbo. Mas, por outro lado, você está imerso no fluido divino, está imerso na luz de Jesus, está imerso com a presença abundante, onde quer que seja, desses bons espíritos. Porque esses bons espíritos estão realmente onde quer que seja. Ah, está na boate? Sim, está na boate. Está num baile funk? Sim, está no baile funk. Está no culto religioso dessa tal religião? Sim, está lá. Eles permeiam o nosso ambiente na Terra. Então, nós temos essas duas partes, né, da luz e a parte densa da psicosfera, porque os nossos pensamentos e ações alimentando esse peso sobre a Terra. E nós, então, estamos tanto sujeitos à ação desses fluidos de luz, assim como também estamos sujeitos à ação dessa psicosfera pesada. E nós temos que optar em que sintonia eu quero ajustar o canalzinho do meu rádio aqui, ó, da minha TV aqui, ó, do meu celular aqui. Qual canal eu quero ajustar? Aí é o vigiai. Nós temos, então, que vigiar. Vigiar quem, Conceição? A nós. Mas por que eu preciso de estar vigiando? Meu anjo guardião está sempre comigo. Bom, já vamos falar disso, que não é verdade. Há controvérsias, né? Mas por que eu preciso de vigiar? Porque eu preciso de vigiar a mim mesmo. O dia que a gente deixar de ser espíritos viciosos, negativos, nós não vamos precisar mais de vigiar tanto. Mas no estágio que a gente está, gente, não dá nem para fechar. Eu estou falando de termo de espírito, né, gente? Nós, o espírito, a alma, não podemos nem piscar. Tem que ficar assim, sabe, com o olho arregalado o tempo todo na vigilância. Vigilância sobre nós. Ao invés de a gente ficar olhando a vida do outro, primeiro foco é na gente. Vamos vigiar as nossas más inclinações, os nossos equívocos, que a gente não chama mais de erro, né? Abolimos. Agora é equívoco, ficar mais leve, não fica aquele lance de culpa. E aquele samba que a gente sempre fala. Eu falo desse samba, gente, sei lá, desde que eu faço a primeira palestra com 18 anos, 17 anos. Gente, reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Todo mundo aqui lembra desse sambinha lá, acho que da década de 60, 70, né? Então, gente, é fundamental vigiar 24 horas, onde quer que eu esteja. Na rua, na chuva, na fazenda, na casinha de sapê, no baile funk, na festa da família, no culto religioso, em qualquer lugar. No ônibus, no metrô, a pé, vigilância. A começar pelos nossos próprios olhos, né, gente? Que a língua também, mas o olho também, né? Então, a vigilância. E aí, a oração é fundamental. Porque a partir do momento que a gente começa a vigiar, a nos vigiar, né?
a gente vai também, no momento que a gente percebe que a gente vai escorregar na casca da banana, seja num pensamento de pessimismo, seja num pensamento, numa fala inapropriada, que não vai acrescentar nada de bom, seja o que for, eu entro, quando eu ver que eu estou bambeando, eu vou orar. Eu vou orar e vou dizer, e vou rogar a Deus que Ele envie os bons mensageiros para me dar força para que eu não escorregue na casca da banana. Que casca da banana? Meus equívocos, né? Cometer meus equívocos, devido ainda à minha grande ignorância e fraqueza, né? Então, reforçar, orar e vigiar é fundamental. Quando nós dormimos, nós todos aqui já sabemos que fica o corpo físico descansando e nós, a alma, o espírito, ficamos despertos. Desconectamos um pouco, afrouxamos o laço fluídico que liga o corpo físico a nós, que somos a alma, o espírito, né? Esse laço é afrouxado e nós, alma e espírito, podemos ir aonde a gente quiser. Nossa Senhora, é muita responsabilidade na nossa mão. Imagina. Doidos para pisar na casca de banana. Falar uns impropérios para alguém, está entalado aqui na minha garganta. Mas aí você, acordado, não encarou. Você dorme, o corpinho vai repousar, precisa de repor as energias orgânicas do corpo físico, deixamos o corpo físico e vamos procurar aquele desafeto para externalizar o que a gente queria. Então, até no momento em que nós estamos dormindo, nós colaboramos para essa psicosfera, para essa energia densa ao redor do planeta Terra. Esse mau hálito, essa região ainda pesada, esses fluidos pesados que nós emitimos, até dormindo, o corpo físico. Por isso, desde criança, né, os pais, os familiares sempre falam, meu filho, minha filha, ora antes de dormir. Ai, Conceição, mas você não tem ideia. Eu chego do trabalho exaurida, cansada, exaurido, não aguento. Nós tomamos banho, como qualquer coisa e desmaio na cama. Em realidade, a grande maioria de nós, não só aqui no Brasil, mas no planeta todo, a gente às vezes chega exaurido. Mas, gente, que o nosso último pensamento seja, no mínimo, uma oração básica. Ai, Jesus, permanece comigo. Pronto. Tá bom, você está buscando a sintonia com essa espiritualidade que trabalha em nome de Jesus, de forma que na hora que afrouxar o laço fluídico do corpo físico com você, que é a alma e o espírito, você esteja amparado. Para que amparado, Conceição? Para ser levado para locais na espiritualidade, pode ser levado até a casa da prece, pode ser levado até uma igreja, pode ser levado a uma outra instituição religiosa, pode ser levado para postos de socorro aqui espiritual, aqui no planeta. Aí, para quê? Para que você possa ouvir conselhos do seu espírito anjo guardião, dos bons espíritos amigos, para que você possa continuar ouvindo uma palestra, um estudo, e aí você acorda com uma outra disposição. Isso mostra a importância fundamental da oração e da vigilância. Que vigilância, Conceição? Antes de dormir, eu me vigio, me policio e entro em sintonia com essas falanges do amor e da luz.
independente de qual seja o meu credo. Para quê? Para que eu não fique desamparado, né? Não me lembro agora, mas alguém citou esses dias, numa palestra, acho que foi o César, um dos livros do Manuel Filomeno de Miranda, Psicografia, do nosso querido Divaldo Pereira Franco, nosso grande médium baiano, né, que desencarnou mais recentemente. E nesse livro, o Manuel Filomeno de Miranda, né, conta, relata, eu não me lembro agora o nome do livro, se alguém lembrar e quiser pôr no chat, a gente agradece. Mas, se não me engano, César, alguém falou recentemente desse livro numa das palestras aqui da casa, né? Que eles estavam, né? O Manuel Filomeno de Miranda é um espírito que trabalha sobre a coordenação na equipe do Dr. Bezerra de Menezes na espiritualidade. E eles, então, deixaram a colônia espiritual onde ele atua e vieram à Terra ali, juntamente com o Dr. Bezerra de Menezes. E foram visitar, auxiliar uma instituição religiosa, se não me engano, até de matriz afro, né? E eles estavam, então, fazendo alguns trabalhos bem específicos para auxiliar alguns frequentadores, trabalhadores, colaboradores daquela determinada instituição. E nisso teve uma pessoa, isso também me marcou muito, eu não consigo esquecer, né? Teve uma pessoa que o espírito anjo guardião dela, para minha surpresa também, tinha se retirado. Não quis mais dar assistência ali no dia a dia a essa pessoa. Porque ele diz, porque aí a equipe do Dr. Bezerra, com Manuel Filomeno de Miranda, etc., o autor espiritual do livro, vão encontrar esse espírito anjo guardião, ou seja, um espírito de altíssima escola. Vão ter com ele, buscam ele, né? E ali perguntam, mas assim, tipo, oi? Tipo assim, o espírito anjo da guarda, ou espírito anjo guardião, como você preferir, se retirou e deixou aquele que Deus deu a ele a missão, né, de auxiliar, de dar assistência, se retirou. E aí a equipe, né, espiritual ali com o doutor Bezerra pergunta para ele, mas meu irmão, como assim? Você deixou, abandonou o encarnado, falou tchau, valeu aí. Como que você faz isso? E ele responde, ele é um espírito ainda muito rebelde. Ele não quer ajuda. Então, não adianta eu insistir. Eu vou centrar minhas energias, é mais ou menos isso, tá, gente? Não me lembro detalhes do diálogo. Deixa eu ver se alguém lembrou do livro aqui. Não. César, se lembrar do nome do livro, Ana Lúcia, quem lembrar do nome do livro aí, por favor, Sueli, quem lembrar, colocar aí, se puder colocar no chat, eu não me lembro mesmo agora, gente. Ele falou, ele é rebelde e ele não quer ajuda. Eu tento e ele me repele, ele não quer. Então, eu vou, o tempo que eu estava dando assistência a ele e tal, eu vou auxiliar outro. E aí fica muito claro, tipo assim, meu Deus, o que vai ser dessa pessoa sem a proteção do espírito anjo guardião, né? Aí ele diz, quando ele amadurecer um pouco mais, né? E quiser meu auxílio, imediatamente eu vou estar com ele de novo. Por isso que eu falei há poucos minutos atrás para vocês, não é garantia. E vocês veem a liberdade de escolha. Até para a gente ser auxiliado, nós temos que fazer as nossas escolhas. Deus não vai entubar, abre a boca e toma o anjo da guarda. Sueli. É igual a piscina. Deus não vai pegar você imerso nos bons fluidos e vai dizer, não, abre a boca, força abrir a boca, vou colocar água aí dentro. A água da piscina. Não. Não vai. Está em nossas mãos.
E tudo isso que a gente está colocando aqui passa exatamente pelo tema da noite: reforçar, orar e vigiar. A oração, gente, ela fortalece a nossa resistência emocional, psíquica. Ela fortalece a nossa energia, porque quando a gente ora, nós estamos abrindo a boca para que as boas... Estou sempre comparando com a piscina, tá, gente? Para que as boas energias adentrem não somente a nossa mente, mas também o nosso próprio corpo físico, auxiliando a aumentar também a nossa resistência do corpo físico. Então, quando estivermos com o corpo físico debilitado, doente, vamos reforçar a nossa oração. Vamos pedir o socorro de Deus, Jesus, o que quer que você acredite, Buda, Alá, Espírito, o que você acreditar, santo, não tem problema nenhum, gente. O importante é a essência. É tudo a mesma coisa, são enviados de Deus, são trabalhadores de Jesus. Porque quando Jesus diz, estaremos convosco até o final do tempo, enviarei os meus trabalhadores da luz para auxiliar vocês. Né? Então, a oração, ela nos fortalece energeticamente, né? Porque estamos entrando a nossa mente, energias, né? Vão em busca do socorro da luz, das energias sutis e leves. E isso também nos blinda contra essa psicosfera, essa energia pesada, densa da Terra. Quantas vezes a gente não entra num ambiente e diz, nossa, esse ambiente está tão pesado, quem já não passou por isso? E, às vezes, a gente tem a bênção de entrar num ambiente e dizer, nossa, esse ambiente está tão leve, parece até que está iluminado, porque a gente sente a diferença energética. Mas esses pensamentos leves, essa energia leve, esse ambiente está leve ou está pesado, quem que fez com que ficasse pesado ou leve? Nós. Nós. Devido a quê? A nossa invigilância. De alguém ou muitos escorregaram na casca da banana. E aí, qual é a consequência? É um ambiente pesado. Porque vai estar emanando do pensamento, da mente e das nossas ações. E por que chegamos nesse estado? Por falta de vigiar e de orar. A oração, gente, ela nos induz à paz. Por quê? Estou buscando a piscina de água mineral levíssima, esse fluido que nos rodeia. Esse fluido vai, esses bons fluidos, essas boas energias, através da oração, vai nos conduzir à paz. Por maior que sejam os nossos problemas. Ai, Conceição, eu oro e continua tudo na mesma. Então, gente, vamos triplicar. Ai, Conceição, a Casa da Prece sempre fala para a gente orar às 18 horas, na Ave Maria. Gente, hora às 18, hora às 8 da manhã, hora às 6, hora de hora em hora. Ah, mas eu trabalho, Conceição. Eu trabalho de 8 às 6 da tarde, chego em casa às 8. Isso, hora no seu trabalho. E se a coisa aperta muito, vai num cantinho, vai no banheiro do trabalho, se isola lá e entra em oração. Não precisa de falar, mentalmente, né? Essa oração, gente, também nos ajuda na nossa estabilidade emocional, tão importante nesse momento de transição da Terra. Porque agora já estamos no processo que Jesus disse da separação do joio e do trigo. Agora nós estamos no momento, no ápice,
de haverá pranto, choro e ranger de dentes. Então, por um lado, as trevas querendo continuar aqui nesse planeta. E, por outro lado, alguns poucos que estão buscando a luz. Então, é fundamental nós mantermos a nossa estabilidade emocional, psíquica. Por mais difícil que seja a situação que nós estejamos vivendo, para que nós estejamos em sintonia com essas boas energias que estão aqui, ó, na piscina. Nós estamos, do mesmo jeito que estamos imersos em água suja, que é essa psicosfera densa, também podemos estar imersos na luz. Nós escolhemos, através da nossa vigilância e oração, se nós queremos estar imersos nesses fluidos pesados ou numa água potável limpinha ou numa água barrenta, lamacenta, né? Então, a oração, ela ajuda até a reajustar, equilibrar o nosso corpo físico a nível molecular. Porque essas energias, assim como quem não ora, quem não vigia, vive escorregando a casca da banana do desequilíbrio, da desarmonia, acaba, né, ficando imerso nesses fluidos pesados que a gente mesmo gera. E fora dos outros. Aí vai bombardear até mesmo as nossas moléculas do corpo físico. Então, como nós falamos, a escolha é nossa, né? A gente, então, quem ora enriquece a própria saúde do corpo físico, a própria saúde da mente, né? Tem mais vitalidade. Por quê? Porque está sempre renovando as energias através da oração, né? Então, gente, a prece é, sem sombra de dúvida, é um poderoso interfone, o celular que a gente tem na nossa mão, com sintonia, não é pré-pago não, hein, gente? Não é pré-pago, não. É aqueles pacotes que você sabe que a internet não vai deixar na mão, direto com Deus, gente. Gente, esse poder da oração está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos. E a gente não usa. Vai ver quanto de crédito lá nesse celular você não tem, que você não está usando. Deve estar cheio de crédito. Deve estar daí para as 10 mil existências. Simplesmente porque a gente esquece. Inclusive, gente, muitas vezes a gente não fala nem oração, a gente fala passar o dia e a noite em estado de oração. Você não precisa da boca. Se você quiser, maravilha, principalmente dentro do seu lar. Por isso que a gente fala no culto do Evangelho no lar, ore em voz alta. Por que eu preciso de orar em voz alta no meu lar mesmo, Conceição? Porque a gente sabe que tem irmãos desencarnados em condições ainda energéticas muito pesadas que não leem pensamento. Então, a gente faz em voz alta. Mas a gente, no nosso dia a dia, no nosso local de trabalho, etc., na rua, onde quer que a gente esteja, pode estar num estado de oração. Conectado com Deus. Lembrando, está caminhando na rua, ao invés de pensar mal de um, pensamentos grosseiros, pensamento de pessimismo, pensamento de doença, pensamento de cuidar da vida dos outros, etc., ou de mágoa, que seja. Não. Vamos olhar para o céu, vamos olhar para o chão, vamos olhar para uma árvore, vamos olhar para uma outra pessoa e vamos entrar em sintonia. Deus esteja aqui comigo, graças a Deus. E segue esse estado de oração. A gente pode estar fazendo isso sempre, né? E isso é vigiar, né? Então, gente, através da prece, nós somos
inspirados. Porque a água vai entrar. Essa água são essas energias, esses fluidos benéficos. Vai nos pacificar. E aí, a resposta de Deus para as nossas dificuldades e problemas vem. Ah, mas vem como, Conceição? Através da psicografia? Mas Chico Xavier desencarnou, era o que mais psicografava. Vem como? Vem das mais variadas formas. Vem das mais variadas formas. Às vezes vem do gerente do supermercado da esquina. Só fala uma coisa, bate, dá um clique na tua mente. Meu Deus, é isso que eu tenho que fazer. Aí você corre, vai lá e as coisas da sua vida vão se ajeitando, né? O Chico, deixa eu ampliar aqui, o Chico, para eu poder ler, o Chico, no livro Orações de Chico Xavier, foi organizado pelo Bacelli e pelo próprio Chico. Chico falava sobre solução do problema. Nenhuma prece, nenhuma oração feita com sinceridade fica sem resposta. Às vezes, a solução do problema é complicada. Porque, às vezes, o problema, gente, é tão complexo que a solução dele é complicada. E continua o Chico. Não depende apenas do esforço dos benfeitores espirituais. Uai, se não depende apenas dos benfeitores espirituais, Chico, depende de quem mais? Em primeiro lugar, de nós. Através da nossa oração e vigilância. Contato, ligação 24 horas, 0800, né? Da nossa vigilância e da vontade de Deus. Porque Deus é que sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes os nossos mentores espirituais, o nosso espírito anjo guardião, quer nos ajudar a resolver aquele problema, mas ainda não é o momento. Por quê? Porque Deus ainda vê que não é o melhor para você, por alguma razão, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós somos testados, nós somos provados, e nós ainda passamos por dificuldades para resgatar os nossos equívocos de outras existências e dessa também, né? E Chico, no livro Pão Nosso, pelo Espírito do Emmanuel, tem para baixar de graça na internet o livro Pão Nosso. Se chama Resposta de Deus. Emmanuel coloca lá, através da psicografia do Chico, a dádiva, a bênção chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para se exprimir em teu caminho. Gente, está em nossas mãos. Vamos reforçar a oração e a vigilância. Não adianta também a gente só orar e não vigiar. Ou seja, orar e continuar insistindo em cometer os equívocos que a gente comete. Nós temos que nos policiar, nos vigiar, para que a gente, junto com a oração, estarmos cada vez mais protegidos, imersos nessa grande piscina, que se tem a piscina da água lamacenta, tem a piscina com a água de luz. Que é essa aura, a presença de Deus junto a nós aqui na Terra, através de seus mensageiros de luz. Então, gente, vamos mergulhar nessa piscina de luz, reforçando o nosso estado de oração. Não precisamos de verbalizar como falamos, não precisa de ser longa. Um pensamento, me conectar, usando o 0800, da nossa conexão direta com o nosso Pai, e vigiar a nós mesmos. Boa noite, gente. Fiquemos com a paz de Jesus.